Episódio. Não sei. É 4, 5, 6, 7. Não sei. Os Inseparáveis. Ei, cara, eu quero sair daqui. Aqui é o Tomate. E eu vou contar a história dos meus dois amigos insuportáveis. Não, quer dizer, inseparáveis. Os dois são inseparáveis, muito inseparáveis. Inseparáveis mesmo. Não tem jeito. Um dia eu consegui soltar eles, mas a luta durou 1000 anos. Os cara acabaram entrando na cidade. O outro irmão dele já tinha sofrido muito. Tava sofrendo muito mesmo. O outro já tava só com a cabeça vermelha, tava de boa. Ele tava de boa, não aconteceu nada com ele até agora. Porque atropelou ele e ele ficou mal. E mesmo passando por cima dele, ele ficava embaixo do carro. Ou seja, o carro não conseguia atropelar ele por muito tempo. Mas daí ele foi apagado desse mundo e nunca mais apareceu. Enquanto o outro tava tentando sobreviver. Tentou, né? Porque perdeu o pé. Daí o outro acordou. Tentou sobreviver, né? Do jeito que... E não deu. O bicho tentou escalar em qualquer lugar. Ele escalou em cima de um lugar e não largava, porque estava com medo. E foi atropelado. Como todos já esperavam. O bicho ainda estava vivo, mesmo com a perna, sem a perna. E ele decidiu sair da cidade, até porque ele acabou desmaiando lá. Ainda bem que não tem perigo de me deixar aqui na cidade, né? E a outra história é outra história maluca. E é quando meu amigo, que é irmão do inseparável, acabou eliminando um palhaço. Só que, tipo, no caso não era um palhaço normal. Era o amigo dele. E também era um palhaço murder, assassino. Exatamente. Um amigo dele já falou que foi visto um palhaço assassino esses dias e ficou com muito medo à noite. Ele falou assim: "Ah, tá tudo bem, cara. Eu tenho armas pra defender a gente." Entendeu? Ele fez assim com a cabeça e como pra se disfarçar, já foi embora. E ele era atração de uma cidade que ele ficava dançando, fazendo graça, chutando as pessoas pra tentar fazer graça. Era um mortal, ele aí era o favorito dele. Só que às vezes ele não conseguia por causa da roupa meio pesada. Que sim, tinha pedras lá dentro. E pra dar mortal ele achava isso muito engraçado, porque ele fazia um barulhinho com o nariz. Ele imitava uma galinha e ninguém dava risada dele. E apenas ignorava ele. Isso fez ele se sentir bravo, porque até o amigo dele rejeitou com o skin de palhaço. Então daí ele fez exatamente isso que você estava pensando. Exato. Pegar uma arma e querer atirar em todo mundo. Só que no caso ele tinha pegado uma motosserra de faca, que era muito poderosa. Até eu já usei. Daí nesse dia ele ficou irritado. Ficou louco, porque mais 20 pessoas ignoraram ele por ter feito uma graça incrível, que era plantar bananeira e dar um mortal. E ele tinha ficado muito irritado. Então, enquanto ele estava irritado, e ele era um serial killer, ele estava tentando buscar um amigo dele para tentar eliminá-lo. O amigo dele apareceu e deu um olá pro palhaço. Primeira vez. E o palhaço não estava nada feliz. E era um amigo dele. E ele foi tentar ir atrás dele pra eliminá-lo. Só que o Melon já era inteligente e experiente nisso e já tinha fugido. Enquanto ele estava tentando buscar o amigo dele pra tentar eliminá-lo, ele se perguntou: "Ué, cadê o loucão?" Só que ele não contava que o amigo dele ia aparecer com um revólver, quer dizer, um rifle, e ia atirar nele.
ele não sabia disso. Como ele não esperava por isso, ele várias vezes. Já que ele queria, e já que ele já tinha descobrido, na verdade, que ele era o serial killer, e ele tinha pegado o metal, só que de um jeito pior. Ele tinha sim, na serra. Daí ele aproveitou, quer dizer, apagou. Depois de ter pegado o metal, só que o Melon acabou. E foi assim que o Melon conseguiu vingar de um palhaço. E mais uma história. O dia que o Melon é muito macabro. Tá, daí o Melon ele decidiu que acampar em um lugar. E ele poderia ir com uma montanha enorme, mas independente. O cara teria água. Da onde? Água fresquinha e docinha do rio. No caso não tem aqui. No caso, estou falando dessa, que está completamente limpa, mesmo estando na floresta. Não sei como, mas como essa água estava um pouco podre, ele decidiu que não ia tomar aquela água até porque estava suja. E ele tinha visto um monte de minhoca lá. Ele já queria voltar, mas como o mundo queria levar ele até lá, e ele que decidiu, então daí o mundo foi lá, pegou ele e acabou matando ele. Mas independente. Foi lá e mandou ele lá pro Japão. Depois de estar escalando uma montanha enorme, sim, ele tinha acabado de começar. Exato. Daí ele decidiu que ia subir e estava muito difícil de subir, já que era muito escorregadio por lá e também tinha um monte de animal. E ele escorregava toda hora. E ele estava chegando no topo. Até que o vento bate muito forte e acaba derrubando ele. Não cansado, o bicho vai lá, mesmo com o braço machucado, decide que vai sobreviver até conseguir subir lá no topo. Ele estava muito machucado, mas conseguiu chegar no topo. Com o pé quase quebrado, com a perna deslocada. Estava mais dobrada do que uma perna de um passarinho. De um pássaro. Exato. Daí o bicho estava andando lá, parecendo um avestruz, com a perna bugada. Daí foi lá, o cara não estava nem aguentando descer mais, porque ele ia subir mais, ia descer mais. E ele decidiu só fazer uma coisa. Exato, ficou em câmera lenta e se tacou. Por que ele teve essa ideia, né? Depois de ter caído, deslocou a cabeça dele e não sei como, mas o cara se quebrou. E ele teve sorte ainda de ter caído em uma mini poça lá no rio. Mas teve pouca sorte porque tinha quebrado a costa. Teve azar e sorte. Mas ele conseguiu se curar e daí foi isso. E ele encontrou isso mesmo, um caminhão. Caminhão abandonado? Sim. Mas o cara decidiu que ia entrar lá. Foi lá e pá! Ele foi lá e entrou. E ele decidiu que ia avançar. Mas estava muito difícil. Só que o caminhão burro dele estava sendo muito burro. E daí estava quebrando já o caminhão. Porque o animal não sabe pilotar. Eu até pausei aqui esse vídeo, já que o animal acabou tacando um negócio no precipício. Só que não teve sorte, infelizmente. E cala a boca, caminhão. Fica aí nesse rio. E foi só isso. Daí o negócio decidiu que não ia existir. Como ele tava com medo de, sei lá, cachorro do mato, alguns bichos venenosos chegar perto dele, ele decidiu fazer isso mesmo que você está pensando. Ele montou a barreira, só que tinha um problema. O cara, ele não conseguia vazar de lá. Era muito pequeno para o cara tentar dormir lá. E ainda ele tava sem as pernas porque, né, tava muito difícil morar naquele lugar. E o bicho tava com a costa distorcida, tava doendo demais. Então, ele tentou escapar de lá
batendo, né, com a mão dele. Só que não deu certo, acabou estralando as costinhas. E depois ele tentou quebrar a outra com toda a força dele. E ele conseguiu. Quase conseguiu, porque perdeu a perna. Daí ele tentou de novo. E de novo. E depois ele tentou mais uma vez e não conseguiu. E acabou dormindo. Só que tinha passado, daí virou dia. Só que ele se perguntou, ah não, é 6 horas da manhã, vou dormir. Daí, né, o bicho ficou partido no meio, até porque tava muito difícil. E também tava muito difícil de sair, o cara não tava nem respirando direito. Daí ele foi lá, tentou socar a porta, não conseguiu. Depois tentou socar ali 1 milhão de socos e o cara não conseguiu. E decidiu usar as pernas. E tinha quebrado. O telhado tinha quebrado. Não sei como que ele fez isso, mas quebrou. Daí, como ele tava destruído, né? Não tava nem conseguindo viver direito. Isso aconteceu. Ele virou uma criança. E ele tentou, né? Morar lá. Tava muito difícil, até porque ele era uma criança e não tinha permissão dos responsáveis. Mas ele ainda já era experiente em morar na floresta, já que o cara jogava Roblox e acabou quebrando a própria casa. E ele é muito burro. Por que ele fez isso? Daí decidiu criar uma armadilha para quem tentasse bater. Tentasse matar ele, que acertaria as costas. Que isso foi uma estratégia muito boa. Só que o cara acabou perdendo o pé por causa dessa armadilha. E era mais ou menos assim. Você ficava lá na frente. E daí essa madeira ia bater em você. Só que acabou quebrando e o burro ficou sem um pé. E ele voltou ao normal. E daí, né? O cara teve que reconstruir aquela barraca novamente, porque ele já comprou um monte. Só que ele percebeu que teria mais uma chance. Ele criou outra barraca, só que diferenciada. Ele decidiu criar uma base assim. É isso. Ele tinha uma arma, um bolo, uma xícara com café e uma porta. Só que não sabia mexer nela. E eu apaguei sem querer. Tô zoando, ele sabia sim mexer na porta. Só que não sabia como abrir. No caso aprendeu. E ele deixava sempre fechado e o burro acabou se trancando dentro de casa porque ele esqueceu a chave. E abriu novamente. E daí ele decidiu tentar sobreviver lá. Apenas um lá. E daí ele tinha outra arma guardando no pra tomar. E adivinha? Só que apareceu um cara armado na janela. Então foi lá, ele queria abrir a porta. Na verdade ele não era nenhum oficial. Ele era um bandido que queria só entrar. Ele abriu a porta. Só que não tinha nada pra roubar. E ele ficou irritado. E pra piorar, o animal foi lá. Adivinha? O animal foi lá, chegou, olhou o que tinha e ficou bravo porque não tinha nada de bom lá. Daí o burro, depois de ter quebrado a casa do Melon, que custava mais ou menos uns 20 mil reais, acabou cortando o pé no meio da porta. Depois ficou irritado porque estava doendo demais. E ele disse, né? Porque eu não estava sentindo a dor. Daí o animal sem o pé foi lá e foi escapar. Porque percebeu que alguém morava naquela floresta. Morava não, porque ele estava morando. Foi lá, atiraram. O Melon atirou nele. E o burrão foi lá e caiu na pegadinha do Melon. Daí o Melon decidiu que ia descer no esconderijo, ia guardar a arma e ia entrar na porta, até porque estava com muito medo de ficar lá na noite, sozinho, sem ninguém.
Daí o cara decidiu se proteger com a mesa. Tá brincando, né? Não tinha nada pra fazer. Ele acabou se arremessando e decidiu passar pela mesa. Pra se proteger com ela, ele apenas fez isso. Só isso. Ele acabou desvirando ela e tava muito machucado. Mas quem entrasse já sabia o que aconteceria. Na verdade não sabia não, porque ia ser avisado pelo barulho. Sim, o Melon tinha uma bazuca. E daí o ladrão chegou e falou assim: passa tudo, isso é um assalto. Daí o Melon, ele tinha se preparado já tinha armado a bazuca. E o cara já soube o que ia acontecer. Daí o Melon acabou se ferindo muito e acabou... nunca mais apareceu na vida. Mas mesmo derrotado, o bicho tava o puro osso. Literalmente o puro osso. E olha que o Melon, ele só tava com uma bazuca. E essa bazuca não ia ajudar em nada. O Melon e o outro bicho foi eliminado. Foi poucas histórias, mas essa foi uma das únicas histórias que eu não participei, porque várias eu participei. Então se quiserem mais... tchau. É só isso. Mais histórias. Vai em outro vídeo do The Super Melons. Já acabou o vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou. E me ajuda, porque eu acabei de quebrar o braço. E a cabeça. E arrancar a perna. E transformar ela em esqueleto o pé. Pelo menos cai na água. Não vivo, mas pelo menos sobrou o osso. E